Efésios 2, Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo número 2, do verso 11 em diante. Amém? Todos encontraram? Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Vamos orar ao Senhor uma vez mais nessa noite? Nosso Deus e nosso eterno Pai, bendito seja o Teu nome hoje e para todos sempre, porque verdadeiramente só o Senhor é Deus e em tempo algum haverá outro como o Senhor. E nós, o Teu povo, nos regozijamos aqui na Tua presença nessa noite, por estarmos diante do Senhor, por estarmos diante da Sua palavra e sabedores do quanto necessitamos da Sua palavra, de conhecer ao Senhor como cantamos, pedimos ao Senhor, dê-nos a Tua palavra nessa noite, para a Sua glória, fala ao nosso coração, edifica a nossa vida na Sua presença nessa noite, como a igreja gloriosa do Senhor, a igreja redimida do Senhor, para vivermos a nossa vida segundo a Sua palavra, segundo a Sua vontade, segundo o Seu desígnio para nós. Senhor, nós queremos nos apegar à Tua palavra, queremos ser igreja segundo a Sua palavra, então nos dê nessa noite a Sua palavra, e para a Sua glória, fala ao nosso coração, e edifica-nos na Sua presença. Nós suplicamos ao Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, amém? Meus amados irmãos, nós vimos, só puxando uma memória aqui, lembrando da semana passada, nós vimos que o homem, todos eles, sendo gentios, ou seja, aqueles que não faziam parte da comunidade de Israel, seja os judeus que faziam parte da comunidade de Israel, todos os homens estavam mortos nos seus delitos e pecados. E o que trouxe esperança ao homem foi a misericórdia de Deus, foi o grande amor de Deus derramado sobre a vida do homem por intermédio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Pela graça sois salvos. É isso que nós aprendemos semana passada. Então, levando em consideração que nós somos o povo amado de Deus, levando em consideração que nós somos o povo que fomos alvo da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, nós precisamos entender melhor quem nós somos. Vamos entender melhor o que Deus fez por nós. E assim, o que Ele fez por nós, o que Ele nos torna.
o que Ele faz de nós agora como seu povo sobre a face da terra. Então, o versículo de número 11 começa com portanto, e sempre que na língua portuguesa nós temos um portanto, precisamos levar em consideração o que foi dito anteriormente. Nenhum texto começa com portanto, a não ser que antes desse texto haja um outro texto que conte uma história para a gente considerá-la, e então, portanto, isso requer de nós uma observação mais acurada de alguma coisa. Então, levando em consideração que Deus nos amou com amor eterno, que Ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça nós somos salvos. Levando em consideração isso, nós precisamos lembrar de que outrora, qual era a nossa vida. O crente é alguém que deve sempre trazer à memória quem ele era antes do Senhor Jesus Cristo alcançar a sua vida. Antes do Senhor Jesus Cristo transformar a sua vida, quem ele era, qual era a sua vida, qual era a sua natureza, quais eram as inclinações da sua vida. Nós vimos bem na semana passada que as inclinações da nossa carne davam para o pecado, nós éramos inclinados ao pecado, nós éramos escravos do pecado. Mas agora, nós somos redimidos, nós somos restaurados, mas precisamos trazer em mente quem nós éramos. E aí o apóstolo Paulo vai mostrar aqui, ele vai falar especificamente aos Efésios e mais especificamente ainda aos gentios, ou aqueles que não faziam parte da comunidade de Israel. Ele vai mostrar que o estado deles era muito pior do que o estado judeu. O judeu pelo menos recebeu as promessas, o judeu pelo menos Deus se revelou a ele, estabelecendo através de Abraão um povo para que ele se revelasse a ele. Mas o gentio que vivia no mundo, ele estava absolutamente separado, e o próprio judeu o desconsiderava. Veja o que diz o texto: portanto lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne. Por que ele diz gentios na carne? Pessoas que não haviam nascido na comunidade de Israel, pessoas que eram de outras nações, pessoas que eram de outros povos, de outras línguas, de outras nações, mas que não haviam nascido da comunidade de Israel, gentios segundo a carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. O que isso quer dizer? O que Paulo quer dizer aos Efésios, o que ele quer dizer para nós? Porque nós também somos gentios. Até onde eu saiba, ninguém aqui nasceu em Israel, ninguém aqui é judeu de nascimento. Então todos somos gentios na carne. O que Paulo quer dizer é o seguinte: que os judeus, pelo fato deles terem recebido as alianças, pelo fato deles terem recebido as promessas, eles desdenhavam dos gentios. Vocês sabem qual era a relação de um judeu com um gentio? Ou seja, de alguém que nasceu na comunidade de Israel com alguém que era um gentio? Ele absolutamente desprezava o gentio. O judeu, a ele não era lícito nem mesmo ver o parto de uma criança gentílica. Se um judeu visse um parto de uma criança, isso já fazia com que ele fosse considerado imundo. Se ele se casasse, então, um judeu se casasse com um gentio de nascimento, sabe o que a família fazia? Considerava aquele rapaz que havia se casado com uma menina gentílica, ou gentia, ou aquela moça que tinha se casado com um rapaz gentio, sabe o que a família fazia? Considerava ele morto, e fazia uma cerimônia de enterro daquele rapaz ou daquela moça. Se um judeu comesse na casa de um gentio, ele era considerado imundo. Ele não podia participar da adoração pública. Só para vocês terem uma ideia do ódio que havia entre judeus e gentios. O judeu odiava os gentios, e os gentios, por sua vez, odiavam os judeus. Se nós lemos o Antigo Testamento, nós vamos ver quantas vezes aqueles povos lá se levantaram contra a nação de Israel, fizeram guerra contra a nação de Israel. Alguns povos são destacados para nós: os amalequitas, inimigos do Senhor; os filisteus, inimigos do Senhor, que Davi derrotou. O gigante Golias, ele era dos filisteus, para não dizer outros povos que estavam ao redor ali: Moabe, Amon,
Quantos povos ali eram povos inimigos do Senhor? Então, o que sempre caracterizou a relação do judeu com o gentio é a inimizade, porque eles eram desprezados. Agora, se não fosse só isso para o gentio, pior ainda é o que Paulo diz a respeito do versículo de número 12. Preste atenção qual que era a vida do gentio, qual que era a nossa vida. Veja bem, naquele tempo, primeira coisa, estáveis sem Cristo. Cristo é o Messias, Cristo é o Filho de Deus enviado ao mundo para salvar. Mas essa esperança, só Israel que tinha. Os gentios não tinham essa esperança. Por isso eles se entregavam aos ídolos. Por isso cada nação tinha o seu ídolo, a quem adoravam, a quem prestavam culto, a quem faziam oferendas. Eles estavam sem Cristo, eles não tinham a promessa de um Redentor, eles não tinham a promessa de um Salvador. E assim também era a nossa vida. Nós vivíamos nesse mundo, antes de conhecer a Cristo Jesus, lutando pela nossa sobrevivência, lutando pela nossa existência e lutando para satisfazer os prazeres que militavam na nossa carne. Mas nós não tínhamos esperança de salvação, nós não tínhamos uma esperança de um Messias, de um Redentor. Então, estavam sem Cristo, mas não somente isso, estavam separados da comunidade de Israel. O que Paulo quer dizer com isso? Que na comunidade de Israel havia um culto estabelecido por Deus, que os judeus deviam prestar a Deus. Os gentios não prestavam culto a Deus, porque os gentios não estavam inseridos no meio do povo que adorava a Deus. Os gentios não prestavam adoração pública ao Senhor, os gentios não adoravam e não cultuavam ao Senhor, porque eles estavam separados da comunidade de Israel, e só a comunidade de Israel, Deus se revelou para que eles prestassem culto a Ele. É lógico que com o propósito de que Israel fosse uma luz acesa para iluminar os gentios. Nós bem sabemos que na história o que aconteceu, Israel fechou a visão para si mesmo, entendeu que Deus era Deus só de Israel e não era o Deus de toda a terra, que não devia ser revelado por toda a terra. É de certa forma o que acontece com muitas igrejas hoje. Elas entendem que elas têm uma finalidade de existência só nelas mesmas, e elas não têm a responsabilidade de divulgar a mensagem para todo mundo. Se nós fazemos missões, nós vamos ter uma conferência missionária aqui na igreja no mês que vem, exatamente porque nós entendemos que nós não podemos fechar a nossa visão de igreja, de povo de Deus, somente nesse reduto que nós vivemos dentro dele. Nós precisamos entender que nós somos o povo de Deus, chamados para proclamar o Evangelho a todas as nações da terra, a todos os povos da terra, a todas as línguas da terra, a todas as etnias da terra. Entende? Mas o judeu, o gentio, ele estava separado da comunidade de Israel e eles não adoravam a Deus, adoravam falsos deuses, mas não tinham adoração direcionada para Deus. Mas não só isso, há mais 3 coisas. Eles estavam estranhos às alianças da promessa. Quais são as alianças da promessa? Quando o homem caiu, lá em Gênesis 3,15, Deus fez uma promessa de redenção, Deus fez uma promessa de restauração através do descendente da mulher, que seria Jesus Cristo de Nazaré, que esmagaria a cabeça da serpente, embora ela lhe ferisse o calcanhar. Ali há uma promessa de Deus de restauração, que é sustentada depois, quando Deus retira o seu povo do Egito, numa imagem do que Deus ia fazer conosco, libertar-nos do domínio do império das trevas, assim como o povo estava escravizado, dominado pelo Egito, o homem está dominado pelo pecado, e Deus levantou um libertador para ser um modelo de Cristo para o seu povo, que foi Moisés, que é o modelo de Jesus, que é o libertador do seu povo do pecado, assim como Moisés foi um instrumento de Deus para libertar o povo do domínio da escravidão do Egito, Jesus Cristo é o libertador do seu povo do domínio do pecado. E Deus fez uma aliança por meio de Moisés, no deserto, fez uma aliança antes com Abraão, não é? Antes disso fez uma aliança com Abraão, dando aquilo que lá em Gênesis 12 nós chamamos de proto-evangelho. O evangelho sendo manifestado de maneira primária ainda, mas Deus dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Entende? Deus ali está estabelecendo um povo, mas que tinha o propósito de alcançar toda a terra. Mas os gentios não sabiam disso, porque eles não sabiam das alianças.
Eles estavam alheios às alianças. Eles não sabiam, por exemplo, que Deus tinha feito uma aliança com Davi, dizendo assim que estabeleceria o trono de Davi para sempre. E como Deus estabeleceria o trono de Davi para sempre? No trono de Davi se assentaria quem? Cristo Jesus, que estabeleceria esse trono para sempre. O gentio não sabia disso. Então ele estava absolutamente estranho às promessas que eram trazidas por meio das alianças. E que mais? Não tinha esperança. Não tendo esperança. Por que o gentio não tinha esperança? O gentio se apegava a algum tipo de ritual religioso, ou algum tipo de religiosidade, a um tipo de misticismo, para entender a vida após a morte, ou às vezes até, como era o caso dos gregos, a filosofia, para dizer que não havia ressurreição, que terminou, acabou, que a vida era libertar o espírito da matéria, a matéria é mal, o espírito é bom, e a grande sacada da vida é libertar o espírito da matéria, e pronto, você libertou o espírito da matéria. Então o homem se apegava a esse tipo de coisa, mas isso na verdade não dá esperança ao coração do homem. O homem quando vai morrer, ele morre sem esperança. Por que as pessoas geralmente choram desesperadas quando morre alguém, e não há esperança de que essa pessoa vai estar com Cristo eternamente? Porque se entende que ali acabou tudo, que ali não terá um novo encontro, que ali não haverá uma nova realidade. Então o gentio via de regra desse jeito, e vivia assim, não tinha esperança. Nós hoje temos esperança. Nós sabemos que quem morre no Senhor está com Cristo Jesus esperando a ressurreição, tanto dos mortos quanto dos vivos, que serão transformados, e estaremos eternamente com o Senhor. Essa hoje é a nossa esperança, mas naquele tempo eles estavam sem esperança, assim como um dia nós também estávamos sem esperança. Um dia, eu me lembro bem, eu tinha 14 anos de idade, eu estava na minha casa, eu comecei a me sentir muito mal, do nada, eu não tinha um problema, mas a partir daquele dia eu passei a ter. Eu passei a ter um medo horrendo, horrível, horroroso de morrer. Meu pai, pastor Cláudio, está ali atrás, eu acordava ele toda madrugada para ir lá no meu quarto orar comigo, porque eu não conseguia dormir. Porque eu imaginava que eu ia morrer dormindo. E como eu não tinha esperança, eu não queria morrer. Eu tinha pavor da noite. Quando o dia ia escurecendo, quando ia se apagando, de certa forma, entende, metaforicamente, a luz do sol, quando a luz do dia dava lugar à luz da noite, que era trazida pela lua, eu entrava quase que em desespero, eu detestava a noite. E na madrugada, às vezes eu tentava dormir bem mais cedo, nem saía para a rua, e eu tentava dormir mais cedo para ver se eu conseguia dormir a noite inteira, mas eu acordava de madrugada com o desespero, parecendo que o meu coração ia parar, parecendo que eu ia passar mal, que alguma coisa ia acontecer. Eu tinha que bater na porta do quarto do meu pai de madrugada, dizendo assim: papai, ora comigo. Meu pai entrava lá com paciência, orava comigo, conversava comigo, falava da palavra de Deus comigo, falava da esperança que a palavra de Deus trazia, mas eu não tinha aquela esperança. Eu não conhecia Jesus Cristo de Nazaré. Eu não tinha essa esperança no meu coração, e por quase um ano isso durou. Um dia Deus me libertou. Fiz um propósito com Deus e nem era crente ainda, e Deus me libertou. Mas aquilo evidencia para mim que eu não tinha esperança. Por isso que eu tinha um pavor horrendo da morte. Hoje eu tenho plena convicção que eu vou morrer. Hoje eu sei que eu vou morrer. Eu sei que o meu dia vai chegar. Mas eu sei que o dia que eu morrer, eu posso dizer como Mude. Vocês podem até ler aí que o pastor Sandro morreu. Mas no dia que vocês estiverem lendo que eu morri, eu estarei mais vivo do que eu jamais estive em toda a minha vida. Porque eu estarei com Cristo, porque essa é a esperança que Ele colocou no meu coração. Essa é a esperança que nós temos. Mas naquela época, o que Paulo está dizendo, vocês estavam sem esperança. Vocês não tinham isso. E nós também já fomos assim um dia, e eu estou compartilhando meu testemunho com vocês aqui nessa noite. E a última coisa que ele diz é: sem Deus no mundo. É lógico, quem não tem Deus, logicamente não tem esperança. Então, não é que eles eram ateus, eles tinham divindades nas quais eles criam, mas eles estavam sem o Deus verdadeiro. Eles não tinham Deus, esperança no Deus verdadeiro, eles não conheciam o Deus verdadeiro. Meus amados irmãos, essa aqui era a história da nossa vida. O homem no mundo diz: Deus é bom, Deus é 10, Deus é joia, mas só quando alguma coisa boa acontece com ele.
quando a gente conhece a Deus de fato, de verdade, a gente não serve a Deus porque tudo nos vai bem. A gente não serve a Deus porque as coisas são boas na vida. A gente serve a Deus em qualquer circunstância. A gente sabe que é Deus é Deus nos momentos bons, Deus é Deus nos momentos difíceis, nos momentos maus, Deus é Deus em todo o tempo, e nós somos dele em todo o tempo, e em todo o tempo ele está conosco. Amém? Hoje nós temos esperança, porque hoje nós já não estamos mais sem Deus. Mas essa era a realidade. E aí, veja bem o que Paulo vai dizer. Da mesma maneira, e no capítulo 2, depois do verso 1, 2 e 3, que ele diz que nós estávamos mortos, fomos vivificados, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais nós andamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos também outrora, e segundo o curso desse mundo, ou segundo as inclinações do nosso coração, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, como está escrito no verso número 3, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aí no verso 4 diz: mais Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou. Ele vai dizer aqui então, que nós éramos odiados pelos judeus, os gentios eram odiados pelos judeus. Ele vai dizer que os gentios estavam desse jeito aqui, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança em Deus no mundo. Mas, aí tem um mais de novo, há um contraste aqui, mas agora em Cristo Jesus, aleluia, presta atenção, é em Cristo, não é em nada que nós tenhamos feito, não é em nada que nós tenhamos abraçado, não é em nenhuma divindade, não é em nenhuma mandinga, não é em nada disso, é em Cristo Jesus. Agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, estranhos, totalmente separados, vocês que estavam longe, foram aproximados pelo quê? Qual foi o instrumento que nos aproximou de Deus, que nos trouxe para perto de Deus? O sangue de Jesus Cristo. Preste atenção, não foi nenhuma filosofia humana, não foi nenhuma ação humana, foi uma ação de Deus, dando o seu Filho na cruz do Calvário. Foi o sangue de Jesus Cristo que nos redimiu do nosso pecado, que nos aproximou de Deus, que nos reconciliou com Deus. Mas nesse primeiro momento, o que Paulo quer enfatizar não é o fato de Deus ter nos reconciliado com Ele por meio de Cristo Jesus, mas o que Paulo quer dizer em primeiro lugar é que por causa do sangue de Jesus, nós que estávamos longe, fomos aproximados e fomos feitos, gentios e judeus, um só povo para Cristo Jesus. Preste atenção, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos quem? Gentios e judeus, ou na ordem correta, judeus e gentios, de ambos ele fez um. E aqui eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês. Há uma corrente escatológica que prega uma ideia de que há um povo paralelo na terra da igreja, que é o povo judeu, que ainda está lá e que continua sendo o povo de Deus, e que Deus continua recebendo a sua adoração, o seu culto, e que eles continuam sendo o povo de Deus, estando lá em Israel, e sendo judeus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Povo de Deus, entendam isso, só é povo de Deus quem está em Cristo Jesus. O judeu que está lá em Israel hoje, ele não é, presta atenção no que eu estou dizendo para vocês, não é povo de Deus. Eles são o povo que Deus estabeleceu para a sua glória, para revelar aquele que faria por meio do seu sangue, estabeleceria por meio do seu sangue, um novo povo sobre a face da terra, uma nova sociedade sobre a face da terra. É por isso que eu não creio no pré-milenismo, porque não existe uma história do povo de Deus acontecendo paralelamente à igreja. E igreja é o povo de Deus sobre a face da terra, porque aqui está escrito: mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez o quê? Um só existe um povo de Deus sobre a face da terra, formado no seu princípio de judeus e de gentios. Aqui está escrito, preste atenção,
E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade que havia entre judeu e gentio, essa parede foi quebrada. Se você fosse ao templo de Israel e ele tivesse lá erigido ainda, ele não está, só há um muro, que é chamado de Muro das Lamentações. Mas no templo que havia em Israel, havia o lugar que o judeu podia ir, e havia um pátio destinado aos gentios. Os gentios não podiam passar daquele pátio, porque eles estavam separados dos judeus, eles só podiam chegar até aquele lugar. No final dessa meditação nessa noite, vocês vão ver o que Deus fez desse pátio. Grave isso aí. No final eu quero voltar aqui, quando eu estiver terminando, eu quero mostrar para vocês o que Deus fez desse templo hoje, para a sua glória, para mostrar o que é povo de Deus sobre a face dessa terra hoje. Preste atenção. E aí, ele diz que, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, veja bem, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Ou seja, aqueles rituais da lei que precisavam ser observados, guarda do sábado, o ofertório todo que era feito, tudo isso foi abolido na carne de Jesus, porque Jesus cumpriu todas as leis rituais de Israel. Não se precisa mais fazer nenhum tipo de sacrifício para se ter algum favor de Deus ou para alcançar o perdão de Deus. O sacrifício de Jesus Cristo, como nós estudamos em Hebreus aqui, foi feito uma vez por todas. Não resta mais sacrifício para o homem fazer. O que resta para nós agora é crer. Se você tem que sacrificar alguma coisa, é a sua vida para a glória de Deus, é entregá-la para o serviço do Senhor, é entregá-la para a obediência à sua palavra e o cumprimento da sua vontade. É o único sacrifício que se requer de nós hoje, é a nossa vida diante de Deus, no altar de Deus. Quando a gente diz no altar de Deus, a gente diz isso figuradamente, é na presença de Deus. Então veja bem, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Por quê? Porque se ele não abolisse a lei, como é que dos dois ele ia fazer um? O judeu ia continuar guardando a lei, continuar observando os rituais, e o gentio nunca observou ritual, nunca fez ritual nenhum. Então ele aboliu, aquilo não precisa mais. Então eles podem ser um povo só agora, por causa do quê? Do sacrifício que aboliu todos os outros, que é o sacrifício do Senhor Jesus. Então agora judeu e gentio, feito povo de Deus, a única coisa que eles devem fazer é aquilo que a gente faz aqui semanalmente: se reunir, cantar ao Senhor, orar ao Senhor, ouvir a palavra do Senhor, se dispor a servir ao Senhor, pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Essa é toda a adoração. Estão entendendo? Esse é todo o culto. O culto é isso agora. O culto é a gente celebrar publicamente aqui, e quando a gente sai daqui, a gente continuar o culto, proclamando Jesus Cristo, vivendo uma vida para a glória de Deus, servindo ao Cordeiro de Deus. Eu não tenho mais sacrifício que eu tenho que fazer para Deus. O ofertório que Deus espera é da minha vida, porque sempre foi assim. Deus, antes de receber qualquer coisa da nossa mão, Ele precisa receber a nossa vida primeiro. Porque Deus, Ele está mais interessado na sua vida do que no seu bolso. Então Ele não pode receber das suas mãos a sua oferta sem receber primeiro a sua vida. Deus não pode receber o seu serviço para Ele sem primeiro receber a sua vida. Estão entendendo? Então o que Deus fez aqui? Em Cristo Jesus aboliu. Para quê? Para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem. Esse novo homem é quê? A igreja. Estão entendendo? Um novo homem, fazendo o quê? A paz. O que nos mostra que Jesus, quando vem à terra, vem numa missão de paz. E aonde Ele vem estabelecer a paz? Aonde ela é mais necessária. Primeiro, entre Deus e o homem. E depois, o homem e o seu semelhante. Especialmente aqui no caso, judeus e gentios. E aí, a partir do verso 16, se do verso 13 ao verso número 15, ele mostrou
que Deus reconciliou o judeu com o gentio. E esses que eram inimigos, ele tornou eles agora em irmãos, fazendo deles um só povo, para a glória de Deus. Aí agora, a partir do verso 16, ele mostra que para isso acontecer, foi preciso que Deus reconciliasse o homem consigo mesmo. Agora ele mostra a reconciliação do homem com Deus. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Veja bem, preste atenção no que eu vou dizer para você. Por que eu estou fazendo essas afirmações aqui? E elas são muito sérias e até pesadas, o que eu estou falando aqui, porque na mente, no imaginário de muitos crentes ainda hoje, eles têm aquela ideia de que a igreja é o povo de Deus, mas que Israel lá também é o povo de Deus. Preste atenção. Olha o que é que esse verso 16 revela para nós. E reconciliasse ambos em um só corpo com quem? Com Deus. O que significa que tanto judeu quanto gentio precisava de ser o quê? Reconciliado com Deus. E como que ele fez isso? Unindo os dois num só corpo, que é a igreja, para que ele reconciliasse esse corpo com Deus. Então era preciso que eles se unissem, se tornassem um só corpo agora, e esse um só corpo é a igreja de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, vou afirmar isso mais uma vez. Só existe um povo de Deus sobre a face da terra, a igreja do Senhor Jesus Cristo. É o único povo de Deus sobre a face dessa terra, não existe outro. E aí a igreja, não é a igreja batista que nós levamos o nome, não é a igreja presbiteriana que leva esse nome, ou Assembleia de Deus, ou qualquer outra igreja, é a igreja que foi lavada e remida no sangue do Cordeiro, é a igreja que foi alcançada pelo Senhor Jesus Cristo, transformada pelo efeito redentor do seu sangue, e que agora vive para a sua glória. Essa igreja não tem nome, essa igreja tivesse um nome, o nome dela é Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele é o cabeça dessa igreja. Estão entendendo? Ela é o seu corpo, então o nome dessa igreja é o quê? O nome desse povo é o quê? Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele é o cabeça, e nós somos o corpo de quem? De Cristo. A gente tem esses nomes denominacionais para nos identificarem, e são interessantes, são importantes que a gente os tenha para que nós nos identifiquemos, e isso da melhor maneira possível. Acima de tudo, para a glória de Deus. Mas preste atenção, a igreja não é uma instituição, a igreja ela é o corpo de Cristo sobre a face da terra. Existe como instituição, porque ela tem deveres diante da sociedade, civis, não é? Mas a igreja, muito mais do que uma instituição, ela é o organismo vivo de Cristo sobre a face dessa terra. Por isso que Paulo diz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. E qual foi o instrumento? Por intermédio da cruz. Então, se não passa pela cruz, não pode ser considerado povo de Deus. Preste atenção nisso. Se não passa pela cruz, se não crê na cruz, se não crê no sacrifício da cruz, não pode se tornar povo de Deus, não pode ser considerado povo de Deus. Então, veja bem, leiam comigo, aí vocês vão perceber. O próprio texto vai nos ensinando. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Meus amados irmãos, nós éramos inimigos de Deus por causa das nossas obras más. Nós éramos filhos da ira de Deus. O que estava sobre nós, o que pesava sobre nós, era a ira de Deus. E Deus só não despejou ela sobre a nossa vida, porque Cristo Jesus deu a sua vida. Ele recebeu a descarga todinha da ira de Deus sobre a vida dele, para remover a ira de Deus de sobre a nossa vida, e nós pudéssemos ser tornados o quê? Filhos de Deus. Para que você pudesse estar aqui hoje e se tornar filho de Deus, Jesus Cristo precisou receber sobre ele todo o peso da ira de Deus. E aí, faz mais sentido você ler Isaías 53, não ficar só, coitadinho de Jesus, não. Leia Isaías 53 com outras lentes. A Deus agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, porque por causa do seu e do meu pecado. Estão entendendo? O que Deus fez? Por causa do meu pecado, por causa do seu pecado.
ele foi ferido por Deus. Deus despejou o peso da sua ira sobre o seu filho, mas aquela ira era destinada às nossas vidas, preste atenção. E Cristo recebeu o peso da ira de Deus sobre nós, que era para cair sobre nós, sobre Ele, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite redimidos como filhos de Deus. Estão entendendo o que Jesus Cristo fez por nós? E isso Ele fez na cruz. Deus despejou toda a sua ira, por isso que eu já disse, sou muito mais propenso a acreditar no filme do Mel Gibson e ver que foi aquilo que fizeram com o meu Senhor. Porque eles não tiveram dó nem piedade. Eles surraram ele para valer. Porque a ira de Deus, o peso da ira de Deus foi derramado sobre ele. Para que nós pudéssemos ser redimidos. Você está entendendo o que é salvação? O que é o amor de Deus pela sua vida? Deus não está dizendo aqui que foi uma mensagenzinha bonitinha, Jesus te ama. Hoje é tão simplista dizer isso. Me irrita, inclusive, quando alguém diz que evangelismo é dizer Jesus te ama. Não. Evangelismo é dizer, olha, Deus te odeia, tanto quanto Ele odeia o pecado. Ele está pronto a te lançar no lago que arde com fogo e enxofre, primeiro no inferno e depois no lago que arde com fogo e enxofre a qualquer momento. Sabe por que Ele não faz? Porque Ele deu o seu Filho, tem uma esperança para você. Entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Confia nele, Ele salva você. Salva você de Deus despejar a ira dele sobre a sua vida e você não ter remédio. Está entendendo? Isso é evangelismo. Isso é pregar o evangelho. Isso é anunciar a verdade. Não é porque eu estou falando, não, é porque a gente está vendo isso aqui na Bíblia. Está vendo aqui na Bíblia. Veja bem, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz. Sem cruz não tem salvação. Sem cruz não tem reconciliação, sem cruz não tem redenção, sem cruz não tem regeneração, sem cruz não tem justificação, sem cruz não tem evangelho, sem cruz não tem esperança. Por isso que a mensagem é a mensagem da cruz, porque foi por intermédio da cruz que Deus destruiu a inimizade. Mas para destruir a inimizade, Ele moeu o seu Filho. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo? Ele moeu o seu Filho. E isso foi do agrado de Deus, porque a Bíblia diz que a Deus agradou moê-lo. Por quê? Porque só assim Ele podia te amar. Só assim eu posso dizer Jesus te ama. Só assim eu posso dizer Deus te amou. Só assim nós podemos cantar aqui que o amor de Deus não falha. Não falha por causa da cruz. Amém? E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe. Quem é que estava longe? O gentio. Nós então mais longe ainda. Se tinha um gentio ao redor dos judeus naquele dia, nós aqui no Brasil estávamos muito mais longe ainda. Mas ele fez o evangelho chegar à nossa vida aqui hoje. Vós que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, o judeu. Então, todos precisam ser evangelizados. Todos precisam ouvir o evangelho. Tanto o gentio que estava longe, quanto o judeu que está perto. O que evidencia para nós que salvação é só em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus. E aí, ele vai terminar dizendo, porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Espera aí, só um minutinho. O que eu disse para vocês aqui até agora, parece que esse fechamento aqui dá essa ideia clara para nós, não é? Porque por ele quem? Jesus Cristo de Nazaré. Porque por Jesus Cristo, ambos quem? Judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Preste atenção, só há acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, não existe acesso ao Pai.
Não existe acesso a Deus se não for por meio do Senhor Jesus Cristo. Quero enfatizar isso muitas vezes. Olha aqui, porque por Ele, Jesus Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, só por meio dEle. Por isso Paulo vai dizer, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente, porque só por Ele, Jesus Cristo, nós temos acesso ao Pai, por meio do Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus, que Deus bendito, que salvação grandiosa, que esperança bendita, que glória é ser filho de Deus, é ser amado por Deus. Talvez nessa noite aqui essa palavra sirva para você de consolo, venha para a sua alma como refrigério. Talvez você esteja passando um momento difícil na vida, um aperto na vida, uma necessidade na vida. Às vezes está vivendo uma crise emocional, uma crise existencial, uma crise financeira, sei lá, uma crise de qualquer natureza, está vivendo na vida. Mas você olha para essa palavra, veja como Deus te amou. Você não está só, você não está jogado, largado, e para viver uma vida de desespero. Deus te ama, e Ele provou isso na cruz, dando o seu Filho por você, por mim, para que nós fôssemos aqui o seu corpo, a sua igreja, estivéssemos juntos aqui adorando a Ele, em espírito e em verdade. Veja bem, o quanto fomos amados. Não há crise, não há circunstância, não há situação que seja grande demais, diante de tão grande amor de Deus pela nossa vida. Amém? Sinta-se nessa noite amado por Deus, olhando para a sua palavra. Não é porque eu estou falando, não. Olhe para a palavra de Deus e sinta o quanto Deus te ama. Enxergue na palavra de Deus, enxergue através da sua palavra, porque é aqui que nós encontramos esse amor bendito, esse amor glorioso, esse amor eterno, esse amor que nos envolve, esse amor que nos toma, esse amor que cuida de nós, esse amor que nos sustenta, esse amor que nos supre, esse amor que nos faz continuar. É na palavra de Deus que nós encontramos isso, é nessa leitura bendita, abençoada, gloriosa. Amém? E aí, Paulo vai encerrar essa sessão na carta, mostrando 3 coisas que Deus fez de nós como seu povo. E é só a igreja que goza disso, só a igreja, porque ela é o único povo de Deus, é a nova e última sociedade de Deus sobre a face da terra. Deus não estabelecerá outro povo sobre a face da terra. A igreja é a nova e última sociedade de Deus sobre a face da terra. Aí, verso 19 diz assim, já não sois peregrinos e estrangeiros. E a gente costuma dizer, porque nós somos, entendemos a nossa vida sobre a face dessa terra como a vida de peregrinos e estrangeiros. Mas esses peregrinos e estrangeiros aqui eram aqueles peregrinos e estrangeiros que estavam sem condução e sem direção para a vida. Mas agora nós já não somos mais assim. O que nós somos feitos agora? Nós não somos pessoas que estão vagando. Nós não somos pessoas que estão indo sem direção. Vamos dizer, aportando cada dia num lugar, armando a sua tenda cada dia num lugar, cada dia vivendo um dia de cada vez, mas nunca tendo um caminho, um rumo certo na vida, uma identidade certa na vida, um lugar de refrigério, um lugar de descanso. Não, agora não. Agora vocês já não são mais dessa natureza, já não são mais passantes por essa vida, já não são mais estrangeiros e peregrinos. O que vocês são? Agora vocês são a nação de Deus. Preste atenção. Agora vocês são concidadãos dos santos. Sabe o que Paulo quer dizer? Vocês agora são aquilo que Pedro diz, uma nação santa, o povo de Deus, a nação de Deus, e vocês são cidadãos da nação de Deus, do reino de Deus. Vocês são de fato povo de Deus. É isso que Paulo diz para eles: olha, vocês estavam sem Deus no mundo, estavam sem esperança, alheios às alianças da promessa, nada a ver com a comunidade de Israel, vocês estavam sem Cristo no mundo, sem Deus no mundo, mas agora vocês foram reconciliados com Deus, vocês foram reconciliados com os judeus, e agora vocês são a nação de Deus. Aí é que me entristece, quando alguém diz:
O Brasil é do Senhor Jesus, povo de Deus, declara isso. O Brasil não é do Senhor Jesus. Sabe o que é do Senhor Jesus? O seu povo, o seu reino, sua nação. Nós somos a nação de Deus. Estão entendendo? Nós que cremos nesse evangelho, nós que cremos na cruz, nós que cremos no sacrifício bendito do Calvário, nós que cremos que Ele derramou o seu sangue para nos redimir. Agora, nós não somos mais estrangeiros e nem peregrinos, mas somos concidadãos dos santos, cidadãos da nação de Deus e cidadãos assim, uns dos outros, concidadãos, entende? E aí, ele diz mais, e sois família de Deus. Olha, se nós somos a nação de Deus, mas nós somos a nação de uma natureza completamente diferente, porque ele diz aqui que nós somos o quê? A família de Deus. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Assim como Deus é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora Ele é o nosso Pai também. Assim como Jesus Cristo é Filho de Deus, é lógico que a natureza dele é completamente distinta, mas assim como Ele é Filho de Deus, por meio dele, nós agora também somos filhos de Deus. Nós somos a família de Deus, aleluia. Fico pensando a grandeza disso, o tamanho disso. Deus considerar-nos como sua família. Se Ele nos considerasse simplesmente como seu povo, como cidadãos do seu reino, já estava bom demais. Mas os cidadãos do reino de Deus são tornados em família sua. Nós não somos simplesmente cidadãos do reino dos céus, não simplesmente pertencemos a uma nação como cidadãos dela, mas pertencemos a essa nação como cidadãos dela e como filhos do rei. Como filhos do Deus eterno, somos a família de Deus. Então agora você faz parte da nação santa. E não é a nação dos 318, não. É a nação de Deus que está espalhada pela face dessa terra aqui. E que crê no Senhor Jesus Cristo, como nós cremos aqui nessa noite. É uma nação muito grande. É uma nação que nela abriga gente de todo povo, língua, tribo e nação terrena também. Ele alcança gente de todo lugar da terra. E junto com esses, nós somos a nação de Deus. 2005, mês de julho, fiz a minha primeira viagem missionária para o Peru. Cheguei lá, no aeroporto de Lima, tinha uma faixa, bem-vindos irmãos brasileiros. Eles se esforçaram para escrever em português. E nós passamos 15 dias ali com aqueles irmãos. Eu entendi o que é ser nação do Senhor Jesus, porque ali não havia um povo peruano e um povo brasileiro, havia o povo de Jesus Cristo de Nazaré, caminhando juntos e pregando o evangelho junto a vários lugares ali. Naqueles 15 dias tivemos a oportunidade de fazer isso. Eu entendi o que é ser nação de Deus. Então, aonde eu estiver, que eu encontrar o povo de Deus, nós estaremos num só corpo, adorando Cristo Jesus. Reverendo Hernandes Dias Lopes, quando foi na Coreia, ele foi convidado para ir numa reunião de oração, e ele foi numa reunião de oração, e perguntaram para ele qual horário que ele queria, porque havia 3 reuniões de oração na igreja presbiteriana lá da Coreia, uma às 5, uma às 6 e outra às 7 da manhã. Ele falou, vamos no meio termo, vamos às 6 da manhã, vai ter aquele gato pingado de gente. Então, ele pensou assim. Aí quando chegou lá, umas 10 para 6 da manhã, o estacionamento da igreja lotado, o diácono lá, dizendo, entra para cá, e organizando o estacionamento para cada um colocar o carro no lugar certo. A hora que ele entrou na igreja, a igreja estava lotada, e umas 200 pessoas sentadas na frente assim, para o culto de oração às 6 horas da manhã, quase igual aqui no Brasil, parecia demais. Aí o que acontece? Ele disse assim que não entendia, aí disse que o coral organizado para cantar, o irmão que abria a reunião de oração aqui na frente. Aí ele falou assim, que aquele irmão chamou o povo para o início da oração. Ele disse que não entendeu uma palavra, porque estavam falando em coreano. Ele não entendeu uma palavra, mas ele disse que quando aquele povo começou a orar, e quando eles começaram a cantar, ele foi às lágrimas, ele sentiu a presença de Deus. Ele disse que a sensação que ele teve é de que o céu havia descido naquele lugar, naquela hora. Porque era o povo de Deus reunido. A gente nem sabe falar a língua, a gente nem entende o que está falando, mas sabe que Deus está presente, e sabe que nós somos um só povo para a glória de Deus. Está entendendo? Estão entendendo, meus irmãos?
cidadãos dos céus, família de Deus. Família que às vezes ainda não sabe falar a mesma língua, mas é família de Deus. Agora, a última coisa, para fechar nessa noite, Paulo diz, eu falei para vocês, no final eu vou dizer para vocês, o que Deus fez com o templo que tinha em Jerusalém. Aquele templo foi desfeito, e há um outro templo agora. Um outro templo que Deus está edificando para a sua glória. Ele não está pronto, ele está sendo edificado, mas um dia ele vai ficar pronto. Aleluia. Digo isso para a glória de Deus, isso me encanta. Verso número 20, acompanhe comigo, por favor, a leitura. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Então, se tem um fundamento, tem uma construção. Nós estamos aqui dentro desse prédio, e imaginamos que estamos seguros, porque imaginamos uma fundação que sustenta essa estrutura aqui em cima. Então, o fundamento que sustenta a estrutura da igreja é o ensino dos apóstolos e dos profetas, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra fundamental, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que sustenta todo o prédio. Sobre ele vem o fundamento, e ele diz assim no verso 21, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para o quê? Preste atenção, santuário dedicado ao Senhor. A terceira coisa é, nós somos aqui o santuário que Deus está edificando para a sua glória. Mas a palavra para santuário aqui, não é aquela palavra que identificava o templo exterior, não. A palavra para santuário aqui no grego, é a palavra que identifica, sabe qual lugar? Daquele templo de Jerusalém, o santo dos santos, aleluia. Nós estamos sendo edificados, aleluia, para sermos o lugar onde no templo do Antigo Testamento, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, ele só podia entrar lá uma vez por ano, com uma cordinha amarrada na cintura, porque ele tinha que fazer oferta pelo seu pecado e pelo pecado do povo. Se ele entrasse em pecado lá dentro, ele morria lá dentro do santo dos santos. Vocês sabiam disso, vocês sabem disso. E aí ele precisava ser arrastado, porque ninguém podia entrar lá para tirar ele. Mas só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano naquele lugar, porque aquele lugar era considerado o lugar santíssimo, o lugar da presença de Deus naquele templo. Sabe o que acontece? O lugar da presença de Deus, como ela estava lá naquele templo, no Antigo Testamento, sou eu e você, somos nós juntos, a igreja do Senhor Jesus, é o lugar onde é manifesta a presença de Deus, gloriosa de Deus, poderosa de Deus, grandiosa de Deus. Estão entendendo? Assim como Deus se manifestava lá naquele lugar, hoje Ele se manifesta aqui, nessa congregação que está reunida aqui nessa noite, para a sua glória. Não é dentro desse templo aqui, feito por mãos humanas, não, mas é em nossas vidas, e nós, como bem disse Pedro na sua epístola, nesse santuário, nós funcionamos como pedras vivas, não é como tijolo morto. Essas paredes aqui são feitas de tijolos, mas são tijolos sem vida, inanimados. No templo de Deus não, o templo de Deus é erguido com pedras vivas, com gente viva, com gente que nasceu de novo, com gente que vive para a glória de Deus. Somos o lugar onde Deus é adorado. Não é aqui nesse templo que Deus é adorado, mas é aqui onde Deus é adorado, é dentro de nós, é através dessa congregação, desse povo reunido nessa noite para a glória de Deus. É isso que Paulo está querendo dizer. Veja bem, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o quê? Para santuário dedicado ao Senhor. Mas para ser um santuário dedicado ao Senhor, é preciso que a sua vida esteja sendo levantada, tendo Cristo como pedra fundamental e o ensino dos apóstolos como fundamento da sua fé. É por isso que nessa noite nós estamos meditando nos escritos de um desses apóstolos, o apóstolo Paulo, crendo
que através do fundamento que Deus trouxe, através da vida desse homem, a vida da sua igreja, nós crescemos como edifício para sermos santuário para a glória de Deus. Como pedras vivas colocadas nesse santuário. E eu disse, ele não está pronto ainda, porque há outras pedras que Deus ainda vai colocar. Mas o dia que esse santuário estiver pronto, aleluia, nós estaremos para sempre com o Senhor. E Ele estará para sempre conosco. Estão entendendo? Paulo termina, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A edificação da nossa vida é para quê? Para nós sermos habitados por Deus. Nós somos o templo de Deus. Nós somos o santuário de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós, igreja, nós, povo de Deus, cidadãos de Deus, do reino dos céus, nós, família de Deus. Meus amados irmãos, vocês entendem nessa noite o que Deus fez de nós? O que Deus fez em nós? Percebe quem eu e você somos? Que grande bênção, que grande glória. Como é que eu posso deixar de viver a vida para a glória do meu Deus, do Senhor Jesus Cristo? Como nós podemos deixá-lo? Como nós podemos não levá-lo muito a sério e dedicar a Ele a nossa vida? Dedicar a Ele o nosso louvor? Como que podemos chegar aqui na igreja e nos contentar em cantar a palha, se nós podemos cantar o ouro? Como nós podemos nos contentar em nos alimentar com palha aqui na igreja, se nós podemos nos alimentar com o manjar espiritual, que é a palavra de Deus, que é a verdade de Deus? Que o Senhor nos dê graça nessa noite. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que a gente enxergue a profundidade, a grandeza, a beleza da sua palavra, de ensino profundo como esse, para percebermos o que Deus fez de nós, quem nós somos em Cristo Jesus, e que a nossa vida seja uma vida de gratidão ao Cordeiro, de adoração ao Cordeiro, de exaltação do Cordeiro. E aí você vai começar a achar os empecilhos, as barreiras, as dificuldades da vida muito menores, porque você vai ver a grandeza do amor de Deus pela sua vida. Como Deus te amou por meio de Jesus Cristo. Como você foi amado. Como nós fomos amados. Vamos orar? Vamos orar nessa noite? Vamos pensar a nossa vida nessa noite. Eu convido a você, está passando alguma dificuldade, alguma crise, alguma necessidade, algum problema? Não perca de vista quem você é. Você é cidadão do reino dos céus. Você é família de Deus. Você é o lugar onde Deus é adorado. Você é santuário. Uma pedra viva no santuário que está sendo levantada e edificado para a glória de Deus. Não olhe para as suas crises, não olhe para as suas dificuldades. Elas existem. Muitas vezes nós temos e passamos, mas não deixa isso moldar a sua vida. Olhe para o que Deus fez na sua vida. Olhe para o sacrifício da cruz. Olhe para o amor de Deus, o quanto Deus te amou. Olhe para a palavra de Deus. Está aqui na Bíblia. Chegue na sua casa, leia lá, estude lá, e você vai ver a grandeza. Na verdade, eu nadei na superfície aqui nessa noite. Se você pegar a Bíblia e for estudar na sua casa, você vai se aprofundar muito mais, vai entender muito mais. Há muito mais coisa para você entender aqui, num texto como esse. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, bendito seja o Teu nome nessa noite e para todo sempre, porque o Senhor é o Deus da salvação. O Senhor é o Deus da igreja, a igreja é o seu povo, e não existe outro povo sobre a face dessa terra.
te dou graças porque o Senhor nos deu o povo judeu como povo referencial para nós, e que nós, inclusive, devemos amar hoje, tanto quanto nós devemos amar todos os povos da terra que precisam ouvir o Evangelho. Mas povo do Senhor sobre a face dessa terra hoje, só aqueles que estão em Cristo Jesus, nós cremos nisso porque nós identificamos isso na sua palavra. Só aqueles que passaram pela cruz, que creem no sacrifício da cruz, podem ser considerados povo teu. Porque não há outro meio de salvação, não há outro caminho. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E o Senhor Jesus Cristo disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, pelo Senhor Jesus Cristo. Então, sem Cristo, não existe outro povo de Deus sobre a face dessa terra. Povo é só aqueles que estão em Cristo. E eu creio que nós aqui nessa noite estamos em Cristo. Somos o povo do Senhor, chamados a viver para a sua glória, chamados a viver para a sua honra, mas que enfrentamos na vida, Senhor, as procelas, as adversidades, as dificuldades, os problemas, as crises. E, Senhor, eu sei que o Senhor nos dá a Tua palavra exatamente para nos fortalecer, para nos sustentar, para que nela nós possamos nos agarrar e crer que na Tua palavra nós temos a salvação. Na Tua palavra nós temos a força. Na Sua palavra, Senhor, nós temos a segurança. Na Sua palavra nós temos firmeza. A Sua palavra que traz convicção ao nosso coração, para nós caminharmos firmes, confiantes de que a nossa vida está segura nas Tuas mãos, porque nós somos o povo do Senhor, nós somos amados pelo Senhor, nós somos redimidos pelo Senhor. Então nós Te adoramos nessa noite, Senhor, como Teu povo, para a Sua glória. Eu Te suplico nessa noite pela vida dos meus irmãos que aqui estão, aqueles que estão em casa acompanhando. Se algum dos meus irmãos está atravessando um momento difícil, talvez uma crise existencial, talvez uma crise emocional, talvez um pecado assediando fortemente, tenazmente, Senhor, que pela Tua palavra, nessa noite, esse irmão, essa irmã possa encontrar alento, possa encontrar força, possa encontrar todo o subsídio que ele precisa para vencer esse momento. O poder da Tua palavra, o poder do Evangelho, no poder de Cristo Jesus. Tem misericórdia, Deus amado, e abençoa a vida desses meus irmãos que nesse momento estão precisando do Senhor. Eu quero aqui, como ministro do Teu Evangelho, abençoá-los nessa noite para a Sua glória. Em nome do Senhor Jesus. Dá-nos graças.